Oi pessoal, hoje eu trouxe uma proposta diferente de questão comentada. Nós vamos resolver 5 questões de um mesmo tema. Eu vou abordar o tema junto com o livro de psicologia 500 questões comentadas e logo depois a gente resolve essas questões. As 5 questões que eu escolhi vão desde 1995 a 2015. Então a primeira questão é uma questão do INCA, de 1995. Depois eu trago uma questão da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, que é uma questão de 2001. Depois eu trago 2 questões para psicólogo da Unirio, elaborada pelo Núcleo de Computação Eletrônica, NCE, da UFRJ. E por fim, eu trago uma questão da Prefeitura de Itaitinga, no Ceará, para psicólogo do CAPS, agora de 2015. Em Sobre a Morte e Morrer, Elizabeth Kubler-Ross descreve 5 etapas frequentes em pacientes em fase terminal. Ao tomar conhecimento de sua morte iminente, o paciente nega a realidade, ou seja, ele recusa aceitá-la e, diante do fato, duvida do diagnóstico. A negação, que é o primeiro estágio descrito, ou pelo menos a negação parcial e isolamento, são usados por quase todos os pacientes. E é notório que, em alguns casos, alguns precisam deixar de lado a ideia de morte para lutar pela vida. Quando não é mais possível manter firme o primeiro estágio, que é o estágio da negação, ele é substituído por sentimentos de raiva. Raiva ou revolta, inveja, ressentimento. E esses sentimentos podem se propagar em todas as direções e projetarem-se no ambiente e em pessoas. Estes sentimentos derivam da interrupção das atividades de vida do sujeito e da ideia de que suas construções ficarão inacabadas. E reagindo pessoalmente a esta raiva, pessoas retribuem com uma raiva ainda maior. Então é importante que os profissionais de saúde, familiares e outras pessoas em contato com esses pacientes possam entender que essa raiva, essa revolta faz parte do processo. O terceiro estágio da barganha retrata a tentativa de um acordo, uma negociação na busca do alívio das dores ou prolongamento da vida. As experiências anteriores do paciente o fazem crer que existe uma leve possibilidade de ser recompensado por um bom comportamento e receber um prêmio por serviços especiais. As promessas podem estar associadas a uma culpa recôndita, ou seja, escondida, oculta. E por isso, a importância de uma abordagem interdisciplinar, a fim de que a equipe hospitalar não menospreze o conteúdo das observações feitas pelo paciente. Então, entender que esse momento em que ele tenta essa negociação, essa barganha com o divino, enfim, ela faz parte desse processo e não cabe menosprezar essas observações ou essas ideias que o paciente tenha, ok? Ao notar maior debilidade física e reconhecer a inevitabilidade de sua morte, o paciente sofre um sentimento de grande perda. A depressão pode ser, neste momento, reativa, gerada pelos acontecimentos na família decorrente da sua doença, e ainda a depressão preparatória. Então, a gente tem a depressão reativa e a depressão preparatória, que são diferentes, que se refere à aflição inicial que o paciente, em fase terminal, submete-se ao preparar-se para a morte. A depressão reativa é de natureza diversa ou diferente da depressão preparatória e por isso deverá ser tratada diferentemente. Coloquei aqui que uma questão da prova de 2003 da Unirio solicitou, de acordo com Kubler-Ross, como deve ser a abordagem do paciente com depressão preparatória. Eu vou trazer essa questão daqui a pouquinho para vocês. Então vamos lá. A depressão reativa se dá em função do indivíduo não se sentir valorizado, sem autoconfiança, preocupado, com remorso por suas falhas. E aí o tratamento é diferente da depressão preparatória. Então vamos lá. Na depressão reativa, ela se dá através do desinvestimento da origem da depressão reativa e dos cuidados dispensados aos problemas vitais. Vale aqui a tentativa de animar o enfermo. Então, se ele está sem autoconfiança, ele não está se sentindo valorizado, tentar valorizar essa pessoa, conversar com a família, com os mais próximos, para que ela possa ser valorizada, para a tentativa de animar o enfermo. Na depressão preparatória, o que acontece? Essa depressão se dá pela perda iminente.
pela partida. O importante é que a gente deixe esse paciente ou permita que ele vivencie essa tristeza. Então, se, por exemplo, se a depressão reativa diz respeito à perda passada, a depressão preparatória refere-se a uma perda iminente. Então, eu coloquei aqui, depressão preparatória. Neste caso, o encorajamento não tem razão de ser, pois trata-se de uma perda iminente de todos os objetos amados. O enfermo deve exteriorizar o seu pesar. Esse é um momento de poucas palavras. É uma depressão silenciosa, no qual a interferência excessiva de visitantes tentando animá-lo retarda a sua preparação emocional. Então, o paciente que tiver tido o tempo necessário, tiver superado as etapas anteriores, atingirá um estágio de aceitação, que é o 5º estágio, segundo a autora. Não confundir com felicidade. Nesse momento, é como se a dor tivesse esvaído, a luta tivesse cessado e fosse chegado o momento do fim. Normalmente, nessa fase, a gente ouve o paciente falar: eu sinto que chegou a hora, agora eu devo partir, está próxima a minha ida, coisas do tipo, tá? Então, assim, os estágios do morrer, segundo Elizabeth Kubler-Ross, são negação ou isolamento, que a gente percebe que algumas bancas usam esse termo. Negação ou isolamento, raiva, revolta, sentimento ou inveja, barganha ou negociação, depressão, que pode ser reativa ou preparatória, e a aceitação. Bom, vamos seguir então a ordem cronológica das questões. Então, a primeira questão que eu trago é do INCA, de 1995. A sequência habitual do estágio do morrer para Elizabeth Kubler-Ross é: letra A, depressão, aceitação, negação, barganha, raiva. B, conscientização, raiva, barganha, negação, aceitação. Letra C, negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Letra D, depressão, raiva, barganha, aceitação, negação. Letra E, negação, conscientização, raiva, barganha, aceitação. Então, pelo que a gente viu aqui no comentário, a primeira fase sentida é a negação. A gente já percebe aqui que a letra C traz a negação como primeiro estágio. Então, vamos verificar toda a linha para a gente saber, confirmar se realmente é essa a resposta correta. Negação, depois a gente viu que é a raiva, barganha ou negociação, depressão, que pode ser preparatória ou reativa, e aceitação. Logo, a opção correta, letra C. Aqui faltou um S em conscientização. Ok? Então, vamos conferir. Gabarito aqui, logo no finalzinho da questão. Não sei se vocês conseguem visualizar. Deixa eu tentar trazer para vocês. Questão 25, opção C. Então, vamos lá. A próxima questão é de 2001, 6 anos depois, pela Secretaria do Estado de Saúde. Segundo Kubler-Ross, 1996, o cliente e a família, ao tomarem conhecimento da gravidade da doença, podem passar por 5 estágios emocionais que geralmente ocorrem na seguinte ordem. Letra A, revolta, negação, barganha, depressão e aceitação. B, negação, revolta, depressão, barganha, aceitação. Letra C, negação, revolta, barganha, depressão, aceitação. Letra D, revolta, depressão, negação, barganha, aceitação. Bom, a gente sabe que a primeira é negação, então a gente está entre B e C. Então, letra B, negação, ok. Revolta, que é o estágio referente à raiva, ok. Depressão, opa, aqui seria a barganha. Então, houve uma troca aqui. Então, vamos confirmar a letra C. Negação, revolta, sim, que é o estado de raiva. Barganha, depressão, aceitação. Letra C também. Vamos conferir o gabarito. Então, deixa eu tentar botar aqui para vocês. Questão 26, opção C. Ok? Fácil, né? Então, vamos lá agora para a próxima questão. Então, em 2003, a gente tem aqui a prova da Unirio e a gente tem 2 questões. Então, vamos lá. Kubler-Ross, 1992, classifica 2 tipos de depressão em pacientes considerados terminais: a depressão reativa e a depressão preparatória, que vimos no comentário. Segundo este autor, que na verdade é esta autora, a abordagem do paciente com depressão preparatória, olha que ele está pedindo, a abordagem do paciente com depressão preparatória deve ser: letra A, estimular o paciente dando-lhe esperanças.
Letra B, reforçar sua autoestima. Letra C, aliviar sua angústia minimizando o sofrimento. Letra D, aplacar sua tristeza. Letra E, permitir que o paciente exteriorize seu pesar. Se a gente está falando de depressão preparatória, ou seja, aquela depressão onde ele se prepara para o fim, a gente deve permitir que o paciente exteriorize seu pesar. Jamais estimulá-lo, tá? Reforçar sua autoestima aqui, no reforçar a autoestima, diz respeito à depressão reativa. Ok? Aliviar sua angústia, depressão reativa. Estimular o paciente é a abordagem que deve ser feita na depressão reativa. Aplacar sua tristeza, depressão reativa, ok? Para minimizar a origem das suas tristezas, da sua depressão. Então, próxima questão, também o mesmo tema. O doente que tiver tido o tempo necessário e alguma ajuda para superar as fases do processo de morrer terá alcançado o estágio denominado, aí é o último estágio da aceitação, letra C. Ok? Segundo o gabarito oficial, a questão 26, o gabarito letra E, então, correto. E a questão 27, letra C, correto. Próxima questão. Essa aqui, na prova da Prefeitura Municipal de Itaitinga, psicólogo do CAPES, 2005, ou seja, 8 anos depois. Então, conforme Elizabeth Kubler-Ross, 1998, diante de uma situação de enfrentamento de crise, adoecimento ou de perda-luto, o sujeito passa por 5 estágios. Quais são eles? A. Negação e isolamento, depressão, raiva, barganha e aceitação. B. Depressão, barganha, raiva, negação, isolamento, aceitação. C. Negação, isolamento, aceitação, raiva, barganha, esperança. Letra D. Primeiro, negação, isolamento. Segundo, raiva. Terceiro, barganha. Quarta, depressão e quinta, aceitação. Letra E. Primeiro, fantasia. Segundo, negação, isolamento. Terceiro, barganha. Quarto, depressão. Quinto, aceitação. Bom, de acordo com o que a gente viu, o primeiro estágio de negação. Então, pode ser tanto a letra A quanto C ou D. O segundo, como a gente viu, é o de raiva. Então, vamos lá. Aqui já vem depressão, já não é essa a questão. Aceitação também não. Raiva, então vamos conferir o restante. Terceiro, barganha. Quarto, depressão. Quinta, aceitação. Letra D. De acordo com o gabarito oficial, a opção correta, de fato, é a letra D. Bom, estas foram questões simples e por isso a gente não pode errar. E é importante a gente perceber que questões se repetem. Por isso é tão importante também a gente estudar por concursos anteriores. Então, além da parte teórica, do seu resumo teórico, é interessante que você faça uma revisão usando questões anteriores, de concursos anteriores, para que você tenha mais segurança ainda ao realizar a sua prova, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê. Até mais!